Que a igreja venha abrir as vossas Bíblias a partir do versículo 21. Obrigada, irmão. Deus abençoe. Louvado e exaltado seja o santo nome do Senhor. Na tarde desse dia, eu passei a meditar sobre a palavra do Senhor, né? E pedi a Deus que Ele me desse esclarecimento, entendimento, para trazer, né, algo da parte dEle para a amada igreja. E o Senhor falará ao meu coração acerca dessa palavra. E eu vou expor aqui o que o Senhor plantou ao meu coração nessa tarde. Hoje eu estou um pouco emotiva, porque o Senhor é bom. E a palavra dEle, como foi falada aqui, ela nos constrange. O amor dEle nos constrange. E a gente acaba percebendo e vendo o quanto nós somos impotentes, o quanto nós somos pequenos, né? Diante da grandeza do nosso Pai maravilhoso. Porque Ele tem cuidado de nós maravilhosamente. A gente verdadeiramente não sabemos cuidar de nós mesmos. Ai de nós, se não for o Senhor na nossa vida. Sem mais delongas, vamos à palavra. Versículo 21 nos diz assim: E partindo Jesus dali, foi para as partes de Tiro e Sidom. E eis que uma mulher cananeia, que saía daquelas cercanias, clamou dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, que minha filha está severamente endemoniada. Mas ele não lhe respondeu palavras. Aleluia. E os seus discípulos, chegando aos seus pés, rogaram-lhe dizendo: despede-a, que vem gritando atrás de nós. Meu Deus, aleluia. E ele respondendo disse: eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então chegou ela e o adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Ele, porém, respondendo, disse: não é bom pegar no pão dos filhos e deitá-lo aos cachorrinhos. E ela disse: sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus filhos. Então Jesus disse: ó mulher, grande é a tua fé, seja isso feito contigo como tu desejas. E desde aquela hora a sua filha ficou sã. Louvado e exaltado seja o santo nome do Senhor. A palavra nos diz acerca de uma mulher cananeia, de uma mulher que não fazia parte do povo de Deus, de uma mulher que tinha outros costumes, que tinha outros tipos de deuses, que adorava e se prostrava e realizava cultos a outros tipos de deuses. Todavia, essa mulher, ela escuta falar que Jesus iria passar por aquele lugar, que estava naquele lugar. A palavra também nos diz lá em Marcos acerca dessa mesma situação, que Jesus, ele tinha se retirado para este lugar com coisa que queria descansar. Lá em Marcos nos relata que ele entra numa casa e não queria que ninguém daquelas partes ali o soubesse que estava ali. Mas a glória do Senhor, ela é tão grande,
Como a gente sabe que a palavra diz que por onde Jesus passava, ele arrastava uma grande multidão. Ainda que ele não quisesse, só a presença dele já fazia com que as pessoas o seguissem. Já fazia com que as pessoas o quisessem estar perto dele. Aleluia. E esta mulher, ela tinha uma grande necessidade naquele momento. Uma necessidade que ninguém poderia sanar. Eu acredito que ela já tinha procurado de diversas formas agir, porque uma mãe, como eu sou mãe, e como vocês, muitos aqui são mães, são pais, a gente tenta de tudo, principalmente quando um filho nosso está em perigo, está enfermo, está em alguma situação adversa. A gente tenta de todas as maneiras ajudar, procurar fazer o máximo possível. E eu creio que essa mãe, dentro do que ela tinha disponível na sua casa, na sua vizinhança, com seus amigos e tudo mais, ela tentou de todas as formas. A Bíblia não nos relata acerca disso, mas eu tenho certeza porque eu sou mãe. E eu não faria diferente. Então eu creio que uma mãe e um pai faria de todas as maneiras de tudo para tentar ajudar, abençoar, mover algo que fosse benéfico para a vida de um filho. Todavia ela não obteve êxito. Mas ela conhecia quem era Jesus. Ela sabia quem era Ele. Porque a palavra do Senhor nos afirma que ela vinha atrás dele gritando: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E só por ela proferir que ele era filho de Davi, nos dá a conclusão de que ela sabia quem era ele. Ela sabia que ele tinha um reinado sobre os seus ombros. E ela também sabia que a palavra de um rei jamais poderia voltar atrás. Que se ele dispensasse somente uma palavra, aquela situação da filha dela que se encontrava em casa poderia ser mudada. A filha dela não pode estar diante dos pés de Jesus. A filha dela estava em casa, em situação difícil. Mas a mãe, o responsável pelaquela filha, pelaquela pessoa, pelaquele ser humano, naquele dado momento, poderia fazer algo. E ela fez. Ela não descansou. Enquanto não conseguiu o que ela desejava. A palavra nos relata que ela gritava, ela clamava em alta voz, porque ela precisava de um socorro. E quem precisa de socorro, perde as estribeiras, perde o protocolo. Quem precisa de socorro não tem vergonha. Quem precisa de socorro se humilha, até não poder mais, se rasteja. Não importa o que vai acontecer, a gente só quer saber que precisa e necessita de algo, e precisamos alcançar o favor daquele que pode nos ajudar. Então a gente não olha para o que a gente vai fazer ou se expor. A gente só olha a bênção, o benefício que depois aquela atitude vai nos trazer.
E com ela não foi diferente. Ela berrava atrás de Jesus, e Jesus não dava uma palavra. Ele escutava, porque todos naquele lugar escutaram. Ele não estava surdo, mas ele queria ver qual era a disposição dela a perseverar pelo que ela queria. O que eu e você temos feito para chamar a atenção do Senhor? O que eu e você temos feito para alcançar a bênção que nós queremos que venha sobre nós ou sobre alguém da nossa família ou alguns dos nossos? A gente tem perseverado assim como essa mulher? A gente tem insistido e persistido? Ou a gente tem deixado para lá porque está achando que está muito difícil, está demorando muito, talvez o Senhor não está nos ouvindo, ou talvez o Senhor não quer me abençoar, ou temos virado as costas para o Senhor, porque o Senhor não nos deu aquilo que a gente queria até o dado momento. A palavra diz que ela continuou e se prostrou e adorou diante de Deus e falou ao Senhor: minha filha está miseravelmente endemoniada, socorre-me. Ela não tinha mais a quem buscar, ela não tinha mais o que fazer. Foi o último grito de desespero daquela mãe, do tipo: se o Senhor não fizer, ninguém mais poderá fazer. E eu sei que apenas uma palavra sua e o quadro daquela que se encontra daquela forma poderá ser mudado. Porque a fé dela era tanta que ela podia arrumar umas vizinhas, ela podia arrumar uns vizinhos, uns homens lá fortes, dos braços fortes. Não, vamos comigo, eu vou gritando na frente, vocês vêm com a minha filha numa cama, enrolada, amarrada, sei lá como é que era. O estado que a menina se encontrava tão endemoniada, né? Mas leva ela junto comigo, vocês me ajudam a levá-la comigo, porque quando a gente chegar lá, Jesus vai tocar na cabeça dela, vai orar, vai expulsar o demônio, e o demônio vai embora. Ela poderia ter feito isso, mas ela não. A fé dela era tanta, ela cria tanto naquele Deus poderoso, naquele filho de Davi, naquele rei, que sabia que uma palavra dele mudaria a história da vida dela para sempre. Todavia Jesus, ao ver a persistência e sabendo que enquanto ele não falasse com ela, ela não sairia dali, ele se voltou para ela e fez uma exclamação: olha, não é bom que eu lance mão dos pães que são dos filhos e ateie aos cachorrinhos. E aquela mulher concordou. Quando aqui na palavra de Deus fala, no versículo 26 e no 27, ela diz: sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus filhos. Ou, em outras palavras, senhores, significa que aquela mulher, ela estava dizendo a Jesus: eu não me importo em não ser filha, eu nem na realidade faço questão de ser filha. Ela expôs isso com essas palavras aqui.
Eu não quero me assentar na mesa dos filhos. Eu quero somente o que cai. Eu só quero uma migalha. Eu só quero um restinho. Eu só quero que respingue em mim essa graça, essa glória, essa manifestação de bênção. Eu só quero alcançar o que eu vim buscar. Foi isso que ela quis dizer aqui. Porque de um tudo, essa mulher, ela, além de conhecer Jesus e reconhecer que ele era rei, que ele tinha uma autoridade suprema, ela também de todo, ela não era desentendida. Ela também conhecia a lei dos judeus. Porque nós bem sabemos que naquela época, a lei dos judeus falava acerca das viúvas, dos órfãos e dos estrangeiros. A palavra era bem sucinta, que na época da cega, tudo que fosse colhido, tudo que fosse arrecadado, no que se caísse no chão, não se poderia tomar. Teria que se deixar para trás. Exatamente para isso. Para que houvesse provisão na casa das viúvas, na casa dos órfãos e na casa dos estrangeiros. Porque o Senhor, Ele está sempre preocupado na minha e na sua alimentação, no meu e no seu sustento. Ainda que nós filhos não precisamos mendigar o pão, porque a própria palavra de Deus diz: eu fui moço e hoje eu sou velho, mas eu nunca vi um justo mendigar o pão, nem a sua descendência. Aleluia, louvado e exaltado seja o santo nome do Senhor. E ela sabia que daquelas migalhas que estava caindo da mesa dos filhos, das nossas mesas, era direito dela, ainda que fosse denominada cachorrinho, ainda que fosse denominada ímpia, ainda que fosse denominada estrangeira, de tomar posse e receber. E ela assim o fez. Muitas das vezes, quantas vezes a gente vê um católico, um budista, um ateu, que diz que não acredita em Deus, mas no final eu sinto aberta. Ai, meu Deus! A primeira coisa que eles fazem, recebendo algo da parte de Deus, é as migalhas que caem no chão da mesa dos filhos. Porque o Senhor se compadece de cada um de nós. A palavra de Deus diz que o sol nasce para todos, para o justo e para o injusto. Eles até podem não proferir o nome de Deus como pai deles, mas eles têm um Deus, seja lá qual for. Eles têm o Deus deles. Mas nós temos um Deus e nós temos um Pai, um Abba, um Pai querido, um Pai que prepara todas as coisas, um Pai zeloso, cuidadoso, que cuida de nós nos mínimos detalhes. Aquela mulher, ela poderia sim, no futuro, se assentar à mesa dos filhos. Mas como a gente vê aqui na palavra, ela tomou posse da bênção, recebeu o que ela foi buscar, porque a palavra nos diz. E na mesma hora, a filha dela ficou sã.
E ela se retirou. E de alguma maneira ela soube que na hora que Jesus falou ali, a filha dela ficou só lá quando ela chegou em casa. Porque lá em Marcos diz que quando ela chegou em casa, a filha estava descansando, deitada sobre a cama, mas o demônio já havia se retirado. Louvado e exaltado seja o santo nome do Senhor. Ela poderia ter seguido a Jesus. Ela poderia ter visto que o milagre que aconteceu na vida dela poderia transformar não só a vida da filha, mas a vida dela mesma. Mas ela só foi buscar a cura da filha. A gente não vê mais a palavra falar acerca desta mulher. Significa que ela verdadeiramente não fez, infelizmente, questão de se assentar na mesa como filha. E isso aqui mexeu muito com a minha cabeça na tarde deste dia. Porque o Pai, Ele sempre coloca diante de nós uma mesa posta para saciar a nossa fome, para saciar a nossa sede. E o pão, que é o pão vivo, que é Jesus Cristo de Nazaré, está sempre diante de nós através da sua santa e poderosa palavra. Aleluia. Essa mesa é posta fartamente todos os dias da nossa vida. Toda manhã, quando a gente abre os nossos olhos, esse pão está diante de nós. E enquanto a mim, enquanto a você, temos assentado à mesa, temos participado desse pão diante do nosso Pai, porque o Pai está sempre lá, sentado à mesa, esperando por mim, esperando por você, esperando por nós. E quanto mais nós nos achegamos ao Pai para nos alimentar deste pão, mais nós conhecemos do nosso Pai, mais aprendemos acerca das suas características e daquilo que Ele tem para cada um de nós. O Pai, Ele conhece cada um dos seus filhos. Nós que somos mães, que somos pais, os homens que são pais, que tem mais de um filho, eu pelo menos tenho 2, né? Eu acredito que a maioria que tem mais de um filho, ou até mesmo aquele que tem um filho só, conhece o seu filho. Só de olhar para a cara do filho, a gente sabe se o filho está com algum problema, se o filho está passando por alguma coisa, se alguma coisa não está legal para o nosso filho. Isso se chama intimidade. Isso se chama comunhão. Porque é na mesa que a gente tem comunhão. É na mesa que a gente tem intimidade. É no repartir do pão que a gente vai conhecer mais do nosso Pai. Eu tenho 2 filhos, mas um é totalmente o inverso do outro. E o Senhor sabe e conhece cada um dos seus filhos, com as suas características, com a sua identidade. E ainda assim, Ele se propõe
a estar conosco do jeitinho que a gente é. Ainda assim, Ele provê de nos ensinar de como Ele é. Ele se dar a conhecer, a ser conhecido por nós. Aleluia. Louvado e exaltado seja o santo nome do Senhor. Porque esse pão não é para qualquer um. Esse pão que é Jesus Cristo de Nazaré, só recebe e só come aquele que é filho. Só tem essa intimidade com o Pai aquele que é filho. Porque quem não é filho, recebe só a migalha e vai embora. A palavra nos relata, ela é viva e ela não volta atrás. Quantos você conhece que já entrou por aquelas portas e se retirou quando recebeu algo que viera buscar? Quantos você e eu conhecemos que se achegou até nós e falou: ora por mim, ora por fulano de tal, faz assim, faz assado, eu estou precisando. E a gente faz em nome de Jesus. E chega na hora, a pessoa até nos relata: olha, eu alcancei a bênção, olha, Deus te abençoe porque, né, deu tudo certo. E aí? Nada? E Jesus? E a casa do Senhor? E como é que fica o negócio? Não queria, não quer. Está satisfeito com as migalhas que caem da mesa. E de repente até pensa: ah, quando eu precisar eu vou lá de novo na Metodista, porque lá o povo ora, lá o pastor, né, tem uma palavra, lá as irmãs são de fogo, intercessor, os irmãos, os pastores. A gente chega lá naquela igreja, o negócio acontece. Mas quando recebe, é porta para fora. Migalha. Migalha. Não quer ser cheio. Não quer participar da mesa. Não faz questão da mesa. Meu Deus. Aleluia. O Senhor, Ele sabe e conhece a cada um dos seus filhos e qual a necessidade de cada um de nós. Ele tem uma porção preparada para cada um de nós, diferenciada dentro das nossas necessidades. Porque o pão que vem sobre a minha vida não é o mesmo pão que vem sobre a vida da irmã ou do irmão. Às vezes para mim vem um pão francês, e às vezes para o outro vai um pão doce, bem cheio de guloseimas por cima. Às vezes para a irmã vai uma torrada, às vezes para outra irmã vai um pãozinho careca, um pãozinho de cachorro quente, mas não deixa de ser pão. Louvado e exaltado seja o santo nome do Senhor. De toda maneira saciar fome. A palavra de Deus vai nos relatar. Vamos dar um pulinho lá em Ruth, no livro de Ruth, versículo 1, que vai nos relatar bem mesmo acerca do pão que o Senhor tem reservado para cada um de nós. A palavra nos fala lá em Ruth 1:1. E sucedeu que, nos dias em que os juízes julgavam, houve uma fome na terra.
pelo que um homem de Belém, de Judá, saiu a peregrinar nos campos de Moabe, ele e a sua mulher e os seus 2 filhos. Aqui nos relata como muitas das vezes a gente se precipita naquilo que a gente ouve, naquilo que a gente vê, e não damos ouvidos, muitas das vezes, ao que o Senhor tem a nos apresentar. Porque a precipitação traz muitos danos. A precipitação traz até morte, como trouxe aqui na vida deste homem, Elimeleque. Houve uma fome na terra, quer dizer, sobre todo o lugar houve essa fome. A fome não se chegou só em Belém. A Bíblia não nos diz que a fome foi em Belém. A Bíblia nos diz, a fome foi sobre a terra. Aleluia. E aquele homem tomou a sua casa, a sua família, e seguiu por uma terra distante, a peregrinar num lugar desconhecido, num lugar que não era lugar para ele, e foi se situar dentro daquele lugar. Porque dizia ele, no seu coração, no seu pensamento, que em Belém não tinha pão. Mas a palavra nos diz que Belém é a casa do pão. Aleluia, glória a Deus. Como que na casa do pão não haveria pão? Não tem explicação uma coisa dessa. A gente vê que foi precipitação. Porque discorrendo o livro de Ruth, nós vamos saber e entender que quando Noemi retorna com Ruth para aquele lugar, as amigas dela estavam lá, os parentes dela estavam lá, estava todo mundo lá, os vizinhos, todo mundo. Ninguém morreu de fome. Do contrário, era para elas chegarem lá e encontrar a cidade como? Devastada, vazia, sem ninguém. E muito pelo contrário, quando elas retornaram, a vergonha de Noemi era tanta que ela falou: não me chame mais de Noemi para suas amigas, para suas vizinhas, para sua parentela. Me chame de Mara. Porque o Todo-Poderoso descarregou a sua mão sobre mim. Saí eu daqui cheia. Foi as palavras dela. Ela falou com os lábios dela que ela saiu de lá cheia e retornou vazia. Quantas das vezes, por uma precipitação, a gente acaba perdendo aquele tanto que o Senhor já depositou na minha e na sua vida, porque não temos o cuidado de discernir o que devemos fazer. Ali Elimeleque, ele foi tomado por um desejo de alcançar mais do que ele já tinha. E sua família, por ele ser o cabeça da casa, não tinha como dizer: eu não vou, eu não quero, vai você que eu fico aqui. Naquela época não tinha isso. Hoje pode até ser que tenha, porque tem.
Se às vezes o marido quer um negócio, a mulher não quer, né? Fica aquele jogo lá de vamos ver quem, né? Como é que a gente vai resolver. Mas antes não havia isso. O que o homem falava, a casa toda tinha que cumprir. E foram. E aconteceu grande tragédia. Aquele homem, morreu. Os seus filhos morreram. E aconteceu uma grande decadência naquela família. Por conta de uma precipitação. A morte se achegou naquela casa. E como eu já falei, né, outras vezes com as minhas amigas do círculo de oração da gente, do GCL da gente, que o Senhor, Ele uma vez palestrou comigo acerca disso, e eu até relatei um dos GCLs que a gente já fez, e eu vou trazer essa reflexão aqui para a igreja hoje, que nem todos ouviram essa palavra que o Senhor me deu. Na casa do pão, como eu falei, sempre vai haver pão. E um dia o Senhor me falou assim, no dia que eu estava meditando nessa palavra, não foi hoje não, foi de uma outra feita, uma outra época. O Senhor falou assim: Gláucia, quando você vai ali na padaria, na esquina da tua casa ali perto da minha casa, tem uma rua chamada Antenor Correia, que alguns conhecem como Vacaria, que tem uma padaria bem legalzinha ali na esquina. E o Senhor falou para mim assim: quando você chegar lá procurando pão, que o pão que você está procurando, a moça lá fala assim: não tem mais não. Eu já cansei de chegar lá várias vezes, buscar pão de sal. E por ser um dado horário, o pão de sal já havia terminado e só ia começar a assar depois de tal hora de novo. E o Senhor falou para mim assim: você veio embora sem pão? Porque ela disse que não tinha pão. Ou você troca por outro tipo de pão, porque não tinha o pão que você queria. Mas não significa que a padaria esteja sem pão. E eu fiquei com aquilo no meu coração até o dia de hoje. A padaria, a casa do pão, a sua igreja, esta casa, pode não ter o pão que você deseja comer, que você quer, que te satisfaz, que satisfaz o teu ego, que satisfaz o teu interior. Mas não significa que não haja pão na casa. Aleluia. Pão tem. Agora basta saber, você está disposto a comer desse pão? Você está disposto a sentar nessa mesa e comer do pão que lhe foi dado? Que lhe foi apresentado, que lhe foi ofertado? Ou você faz biquinho, bate o pé igual Elimeleque e fala: eu vou para Moabe, porque o pão daqui não está do jeito que eu quero. Cuidado, porque em Moabe tem morte. Cuidado, porque em Moabe tem aflição. Moabe tem desgosto. Moabe tem tristeza. Moabe tem angústia. Moabe tem decepção. Noemi voltou e o Senhor a abençoou
grandemente através das mãos da sua nora Ruth, por conta de obediência, por conta de dar ouvidos à sua sogra. E ali ela foi muito feliz e bem-aventurada, aleluia. O Pai, Ele sempre prepara para nós uma medida diária para cada um de seus filhos. O Pai, Ele está sempre preocupado com o meu e o seu sustento. Ele nunca vai deixar que haja falta de pão para mim e para você. Ele nunca vai permitir que algo dessa natureza aconteça comigo e contigo. Mas eu e você, com as nossas atitudes, é que podemos sim rejeitar o pão que o Senhor tem nos dado a cada dia. Vou confirmar com vocês lá em Êxodo. Vamos lá em Êxodo 16. Ouviu o que a palavra do Senhor diz acerca desse cuidado glorioso que o Senhor tem com as nossas vidas. Êxodo 16, versículo 4. E a palavra do Senhor nos diz assim: então disse o Senhor a Moisés: eis que eu vos farei chover pão do céu, aleluia, e o povo sairá e colherá cada dia a porção para cada dia, para que eu veja se anda em minha lei ou não. O Pai está ou não está preocupado comigo e com você? É a cada dia, a cada manhã, tem uma mesa posta para mim e para você participar do pão. O Senhor, Ele se preocupa com o meu e com o seu sustento. Ele não está aquém a minha e a sua necessidade, não. Somos nós que temos que lançar mão daquilo que está preparado antes da fundação do mundo para nós, para mim e para você, porque já está preparado, já está lá nos aguardando. E assim Ele completa. O pão está lá, a porção diária está lá. Eu já coloquei diante de vocês, meus filhos. Agora o que eu quero saber é se vocês vão andar segundo a minha lei ou não. O que Ele quis dizer? Se vocês vão tomar posse desse pão diário ou não. O que você tem feito com o pão que o Senhor tem colocado diante de ti? Vocês têm feito caso desse pão? Ou você tem participado dessa mesa como um filho honrado de Deus, se saciando, se enchendo, para poder encher outros e a saciar a outros? Jesus, Ele é o pão vivo que desceu do céu. Aleluia. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Sabemos que sem Ele é impossível chegar até o Pai. Ele é a única ponte, o único caminho, o único elevador que vai nos fazer sair dessa terra e subir aos céus. O elevador é Jesus. E Jesus, Ele é o pão vivo.
Se nós não estivermos com esse pão em dia na nossa vida, o elevador fica aqui na terra. Deu para entender? O elevador não sobe. Porque pão terreno tem de várias formas. Cada um vai segundo os manjares que lhe atraem. Mas pão divino, pão espiritual, pão dos céus, só recebe, só come e só tem quem é filho. Aleluia. Vamos voltar lá para Mateus 15, para finalizar. Para vocês verem o quanto o pão é necessário para a minha vida e para a sua. E o quanto o Pai, Ele se preocupa comigo e com a sua vida, para saciar a minha fome e a sua fome. Mateus 15, 32 diz: e Jesus, chamando os seus discípulos, disse: tenho compaixão da multidão. Aleluia. Porque já está comigo há 3 dias e não tem que comer. E não quero despedi-la em jejum, para que não desfaleça no caminho. Eita, glória, glória a Deus. Para que eu e você não venhamos desfalecer no caminho. O Pai se preocupa que venhamos nos alimentar, que venhamos nos fortalecer na força do seu poder. Estarmos fortes para os embates do dia a dia. Estarmos fortes para as perseguições, para as calúnias, para os ventos adversos. Estarmos fortes para não cairmos nas ciladas de Satanás e venhamos desfalecer no caminho. Estacionar, parar, ficar à margem, ficar à beira, ou até mesmo sair do caminho. O Pai, Ele se preocupa em estarmos muito bem alimentados. Que esse pão que desceu do céu e que está preparado para cada um de nós, desde a fundação do mundo, venha fazer parte da minha vida e da sua vida, todas as manhãs, enquanto nós estivermos aqui nessa terra, para nos sustentar e fortalecer até a volta de Cristo, nosso Senhor, nosso Salvador, para nos levar para si mesmo naquele grande dia. E através da sua palavra, nos sustenta para cada dia andarmos mais um pouquinho nessa grande, maravilhosa e bela jornada na presença dEle. E assim eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus.